O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros são os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, nós estamos aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, o coração de Curitiba e ao mesmo tempo de onde tudo começa na obra evangelizar é preciso. E nós estamos diante de Jesus, na imagem de suas santas chagas dolorosas e gloriosas, suplicando e pedindo, nesse tempo tão difícil que não passa da pandemia, Jesus das Santas Chagas, dai-me saúde física e emocional. A liturgia de hoje nos coloca Pedro fazendo uma pergunta ao Senhor, como que dizendo: Senhor, nós deixamos tudo, o que será de nós? Pedro faz as vezes dos apóstolos e faz as se torna a nossa própria voz, é nosso porta-voz. Quando perguntamos, talvez ao Senhor: Senhor, neste mundo, seguir-te significa, como nosso Senhor disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então seguir Jesus é renúncia. Seguir Jesus é sacrifício, é fazer as escolhas. E nessas escolhas, optar nem sempre pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho certo. Repito essa introdução. O que Pedro faz é uma pergunta dizendo: nós, neste mundo, queremos seguir-te. E como disseste, Jesus, se me trataram mal, também os tratarão mal. Não me odiaram, também os odiarão. Nosso Senhor estabeleceu que segui-lo significa caminhar atrás. Segui-lo é tomar a cruz. Segui-lo é renunciar. É pensar como as coisas do alto, viver no Espírito e não viver as coisas na terra. Isso, por mais bonito que pareça, é custoso. Seguir Jesus é um caminho árduo, é um caminho que requer esforço, empenho e fé. Repito, esforço, empenho e fé. Do contrário, nós nos daríamos a viver as coisas mundanas. Ao contrário, nós viveríamos como alguém que não tem fé, onde tudo é permitido, o hedonismo,
tudo vale. Nós nos propomos, e isso não significa que consigamos, mas nós nos propomos a fazer um caminho de viver na graça, na força do Espírito. É ou não é isso? Requer renúncia? Requer. Quando alguém está diante do outro e foi magoado e toma a decisão, não, eu não vou agir por vingança, eu não vou acolher no meu coração mágoa, rancor, desejo de satisfação, eu decido perdoar. É fácil tomar essa decisão? Não, mas quem quer seguir a Jesus é o caminho. Quando alguma coisa se apresenta de forma desonesta, concretamente na vida, um dinheiro fácil, ou algo é... Não se preocupe, não é Covid, fiz exame domingo, terça e domingo. Mas todos está chegando perto, cuidemo-nos. Mas, voltando, se nós fazemos uma opção de empenho, decisão de seguir Jesus, nós pagamos um preço. Há um sacrifício, há uma renúncia. Pedro sentiu isso. Ele deixou seu pai. Na verdade, ele e André, 2 irmãos, depois João, Tiago, abandonaram as redes e começaram uma vida. O que eles deixaram? Deixaram a segurança das redes, o que eles sabiam fazer, como pescadores, deixaram o pai sozinho. São Pedro era casado, nunca se escreveu e não se sabe o que deu com a esposa de São Pedro. Por que sabemos que ele era casado? Porque Jesus curou a sogra. Não se sabe se a mulher de Pedro morreu, se o que aconteceu. O fato é, deixou família, seguiu Jesus, renúncia. E a pergunta de Pedro é a mesma que nós: o que vai ser de nós? De que vale esses sacrifícios? Eu dizia de decidir perdoar. Casais que têm sérios problemas, e não por fuga. A esposa ou o marido, eu decido manter meu casamento até que a morte nos separe, com todo o custo que isso causa, com todo o sofrimento que isso provoca. Decido viver junto, decido ficar casado. Não porque não teria vontade de abandonar, não porque algumas vezes não vem o pensamento que seria feliz com outra pessoa, mas pelo sacramento, como fez Santa Rita de Cássia. Causa ou não causa sofrimento? Causa. Eu falava, e foi quando eu comecei a tossir, quando aparece uma oportunidade de alguma coisa injusta, de um dinheiro que vem que solucionaria, mas a pessoa sabe que a origem não é boa, que aquilo não é lícito, aquilo não é honesto, e toma a decisão, não. Tem sacrifícios ou não tem? Tem. Filhos, quando alguém toma uma decisão em seguir Jesus Cristo, com certeza, a decisão tem consequências. O que vai ser de nós? Jesus responde, Pedro, e está respondendo para mim e para você. Ele já disse, nesse mundo, em outro momento, tereis grandes provações. Nesse mundo tereis grandes tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Hoje Jesus disse, quem tiver deixado casa,
Irmãos e irmãs, quer dizer, quem fez a renúncia, quem fez um sacrifício por Jesus. E eu disse, exemplos claros de um casamento levado a sério, de um perdão dado apesar do sentimento de mágoa, receberá 100 vezes mais, o cêntuplo. Aqui não se trata para os apóstolos, não é uma resposta para os apóstolos ou um cêntuplo dado ao padre, porque renunciou casa. Por isso que eu quis dar exemplos claros na vida conjugal, na vida cotidiana. Você que está levando a sério, tem a promessa do cêntuplo, 100 vezes mais, nesta vida. Padre, eu não consigo enxergar. Pelo contrário, cada vez mais que eu procuro seguir a Deus, as coisas ficam mais difíceis. Você pode rebater no pensamento, mas em que fica mais difícil? Naquilo que nós gostaríamos de ter, ou na qualidade de vida, de sermos pessoas melhores, mesmo que felizes com pouco, realizadas. Qual o preço de se ter uma consciência tranquila? Qual é o valor de se ter essa consciência tranquila, de poder deitar no travesseiro e de cada dia estar em paz interior? Essa paz que ninguém arranca, que ninguém tira. É esse cêntuplo. E Jesus arremata dizendo: a vida eterna. Filhos, nós somos destinados à vida eterna. Talvez para nós fica muito estranho, porque nós não gostamos de falar de morte. Nós não gostamos de pensar que nós temos um tempo de validade. Mas essa é a mais pura verdade. A finitude da nossa vida, a brevidade da nossa existência, que hoje, amanhã ou daqui a um tempo, nós estaremos naquela hora derradeira de deixar essa fase da vida para entrar na outra fase. O Senhor disse: quem me segue, quem mesmo com perseguições, mesmo com sacrifícios, mesmo com dores e consequências, faz o caminho comigo, eu não deixarei morto para sempre, eu ressuscitarei. Não quer dizer que o nosso olhar é só para depois. Jesus diz: na vida terá o cêntuplo. E a eternidade. No entanto, Ele faz uma inversão que nos dá muito a entender que os primeiros deste mundo serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Que maravilha! É a resposta que nós precisávamos. Que talvez aqui neste mundo nós olhamos e vemos pessoas subindo, os primeiros sempre tendo as melhores coisas. Não é o pensar de Deus. No lugar, na convivência com Deus, quem serão os primeiros? Aqueles que fizeram opção, sacrifícios, renúncias, amor, doação, partilha, entrega. Quem muito e verdadeiramente amou, serão os primeiros da fila no céu. Usando essa linguagem. Mas aqueles que, fruto de opções erradas, por mais que aqui na terra foram famosos,
tiveram nomes de praças, foram ricos, sempre tiveram do bom e do melhor, mas não seguiram Jesus, serão os últimos. A pergunta então agora é: eu creio nisso? A pergunta que vem depois deste evangelho é: em que eu creio? Se eu creio em Jesus, acredito na sua palavra, acredito no que Ele está dizendo, creio na vida eterna, então eu quero ser lá o primeiro. Então as nossas escolhas aqui mudam. Questionador, né? Entra na nossa cabeça, dá uma virada, mas essa é a realidade. Jesus aqui responde próprio Jó. Eu dedico, não sei se alguém já leu, eu não lembro que capítulo, eu não tenho tudo na cabeça. Eu dedico algumas páginas nesse livro, A Nova Batalha, sobre a história de Jó. Você já leu? Quem leu? Vamos, gente. Porque Jó é o primeiro que se questiona. Jó era um homem bom. Jó era um homem honesto. Um homem temente a Deus. Um homem que fazia sacrifícios a Deus. Um homem que era caridoso. E de repente perdeu tudo. Perdeu família, perdeu esposa, perdeu os filhos, perdeu o gado e por fim perdeu até a própria saúde pegando lepra. E não se voltou contra Deus. É a resposta que Jesus dá. Não é porque ele ficou assim que ele não teve o cêntuplo. Não é porque ele teve lepra que ele não deixou de ter o cêntuplo. Não é porque ele perdeu os animais, a esposa, perdeu tudo, que era amaldiçoado por Deus. Ele era querido por Deus. E portanto só teve o cêntuplo e a eternidade. É um questionamento existencial que muitas vezes nós fazemos. Muita gente que deve estar me acompanhando em casa também escutou o Salmo 77 de hoje. Gente, que forte! O Salmo 77, eu diria que há certos salmos que se a pessoa não lê até o fim, ela parar no meio, ela fica meia lelé da cabeça. Aí tem gente que diz assim: a Bíblia deixa a gente meio de miolo frouxo. Não, se você lê errado. Porque o Salmo 77 faz essas perguntas, no meio de uma pandemia dessa. E eu quero dizer, filho, filha, você que já tomou vacina, você não está com passaporte garantindo que não vai pegar. Em muitos lugares, a coisa piorou. Curitiba piorou. Os hospitais não têm espaço. Não sabemos quais serão as decisões das autoridades sanitárias amanhã. Mas tudo indica que vamos ter outras restrições. E a gente está nesse medo constante. A gente está com medo de chegar perto do outro. Está ou não está? A gente chega com medo, está até com máscara, mas não é só isso. Tudo isso está fazendo, e aí entra o Salmo 77, que diz assim: será que Deus esqueceu da sua compaixão? Será que Deus esqueceu de nos amar? Ou melhor, deixou de nos amar? Um outro questionamento. Será que a compaixão de Deus se transformou em ira? Será que Deus esqueceu de nós? Salmo 77. Mas logo lá, por favor, se você for caprichoso, pega o Salmo 77 e grife o versículo 15. Eu acredito, Senhor, que apesar de tudo, sois um Deus de milagres. 16. Com tua força, defende os teus filhos. Esse é o nosso Deus. Então, no meio da pandemia, podemos levantar tantos questionamentos. No meio de tantas mortes,
de aflição, de angústia. Hoje, nós estamos aqui nesta novena, pedindo Jesus das Santas Chagas. Como é? Obrigado. Dai-me saúde física e emocional. Você escutou no rádio isso? Não é um caso isolado. Se de um lado ligou uma filha de Deus de Londrina, não sabendo lidar com a filha, 18 anos, se envolveu com um homem casado, e eu disse, fecha a torneira. Para de ser uma mãe super protetora. Para de pagar as contas. Vai ver se a pessoa não se emenda. Se não sai de um relacionamento tóxico. Porque, gente, relacionamento tóxico, apesar do que eu disse no casamento, o casamento não é tóxico. As pessoas se tornam tóxicas. O casamento é uma bênção. Relacionamento tóxico ninguém merece. Mas depois aquela mulher, veja, sozinha, lá de Rondônia, Alto Paraíso. Nós estamos aqui pedindo, Jesus das Santas Chagas, nos ajude a ter saúde emocional. Ela não conseguia nem falar, ela foi falar comigo numa crise de ansiedade. Escute, tem o reprise às 10 da noite. Não conseguia falar porque teve o Covid. E as sequelas foi exatamente pânico, ansiedade, dor no peito, falta de ar. Nós estamos aqui pedindo Jesus, Deus dos milagres. Salmo 77, versículo 15. Ajude-nos a não desmoronarmos nesta pandemia. Se a gente pedir isso, tem que pedir para sobreviver. Hoje a gente tem que pedir, Senhor, eu quero sobreviver. Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado. Mas se eu for, que eu seja curado. Repita comigo, Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado. Mas se eu for, que eu seja curado. Mas também, meus irmãos, essa outra dimensão é tão importante. Que esse Senhor derrame uma gota do seu sangue, para que nós não desmoronemos na saúde emocional. Na saúde física, eu já disse. Peço a Deus, Nosso Senhor, essa vacina tem que vir, gente. Pelo amor de Deus, não pode se fazer um descaso. Nós não podemos assistir e ver essa politização da vacina. É um direito do povo de Deus. É um absurdo, inadmissível. É um crime. É crime. Isso não dá para aceitar. Nós podíamos estar muito mais evoluídos. Eu fico revoltadíssimo com essa situação. Graças a Deus que nós temos um Deus que nos sustenta. Mas nós não podemos deixar que o emocional desmorone. Como essa mulher, o fato do isolamento, estar sozinha. É aqui que nós temos que pedir, Senhor, preserve a minha vida física, mas preserve o meu emocional, as minhas angústias, os meus desesperos, as minhas insônias, os meus medos, as minhas fobias. E pelo tempo e pela demora, isso está se agravando. Por isso que eu coloquei essa novena, hoje é o segundo dia. Que nós comecemos a rezar pela nosso emocional. Não sei se vocês concordam comigo, que nós estamos fragilizados nas emoções. Quem concorda? Não é obrigado a levantar a mão, mas estamos. E aqui que nós precisamos, Jesus das Santas Chagas. Jesus, derrama uma gota do teu sangue no meu emocional. Eu acredito piamente,
Eu vejo ali eu não enxergo muito, mas como você está com uma capelinha nas mãos. De onde você é, filha? Da onde? Daqui de Curitiba. Qual o bairro? Boa Vista. Falei com você. Verdade. Que bom que você está com essa capelinha. Louvado seja Deus. Amém. Filhos queridos, por isso eu queria que nesse momento, com essa certeza, vamos pedir: venha derramar a gota do teu sangue, Senhor.